Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Este ano é bissexto, então amanhã nós teremos o dia 29, não será dia 1º de março. Imagina quem nasce no dia 29 de fevereiro, né? Faz aniversário de 2 em 2 anos. Eu queria isso, porque eu estaria mais jovem. Mas vamos às manchetes. Efetivo policial cai no Brasil. Em 10 anos, PMs perderam 30 mil policiais. Agentes penais estaduais cuidam de 644 mil presos e tem a pior média salarial no país em relação às polícias militares e civis. Governo tenta retomar em lei a contribuição sindical. Você é a favor ou você é contra? Os destaques internacionais, as notinhas das araras, os nossos correspondentes na Rádio ONU, o Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, e o comentário do Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Hoje nós vamos falar, Ricardo, muito de segurança pública. Os policiais penais estaduais responsáveis pela custódia de 644 mil presos nos sistemas prisionais dos estados são os servidores de segurança que têm a pior média de remuneração. A média de R$ 8.000 foi a mais baixa registrada em 2023, segundo informações de polícias militares, civis federal, corpos de bombeiro e perícias técnicas. Os antigos agentes penitenciários, hoje policiais penais, são 94.673 em todo o país. Os dados estão presentes no raio-x das Forças de Segurança Pública do Brasil, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o Fórum, os agentes tiveram força suficiente para aprovar uma emenda à Constituição para equiparar a categoria a outras polícias em 2019, mas não tem conseguido repetir a pressão para alterações de cargos e salários distantes de outras classes e mais próximos da média dos profissionais da Polícia Militar, R$ 8.628. A média mais alta, como não poderia ser, né? Deixar de ser a Polícia Federal, 19 mil, mais seguida da Perícia Técnica, 17 mil, e da Polícia Civil, 13 mil reais. Segundo o Fórum, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal e a Polícia Militar do Rio de Janeiro não informaram dados de remuneração para 2023. Então aí a falta de transparência da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal Federal e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma polícia muito estranha. Considerando o universo de 620 mil policiais militares civis, penais, bombeiros e agentes da perícia, cerca de 40 mil deles, 6,4, recebem uma remuneração salarial abaixo da média. Então, tá mal na foto os nossos queridos policiais penais. Podcast Bichos Tagarelas. A guerra na Ucrânia fez Portugal priorizar o reforço da sua capacidade defensiva, antecipar metas na preparação militar e fortalecer a atuação com outros países europeus.
A conclusão é da ministra da Defesa Nacional de Portugal, Helena Carreiras, após participar de sessões especiais no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU sobre os 2 anos da invasão de ampla escala da Rússia na Ucrânia. Ela conversou com a ONU News e destacou os desafios para o futuro. Segundo Helena Carreiras, a cooperação no bloco europeu envolve iniciativas como a compra conjunta de munições e a busca da interoperabilidade de equipamentos e infraestruturas militares. Agora há um apelo a que se faça tudo isso mais rapidamente. Damos-nos conta que não temos muito tempo e estamos, de facto, a trabalhar para apoiar a Ucrânia contra esta invasão brutal, ilegal, para defender não apenas a Ucrânia, mas também os nossos países e, sobretudo, os valores do mundo em que queremos viver e em que queremos que os nossos filhos cresçam. Um mundo onde as fronteiras não se redefinem pela força, um mundo onde cada país, cada povo tem o direito a ser independente, à autodeterminação, à soberania, à integridade territorial. A ministra afirmou que sua participação em atividades na ONU teve como objetivo renovar a mensagem de apoio à Ucrânia. Ela explicou que Portugal atua no fornecimento de equipamento militar, incluindo carros de combate, veículos blindados de transporte, equipamento de comunicações, drones, geradores e lanchas rápidas, além de apoio em necessidades humanitárias e de saúde. A ministra destacou a capacidade de Portugal para o desenvolvimento de tecnologias, em colaboração com a indústria e as universidades, com propósito militar e civil. Além do valor agregado para a economia do país, ela defende que essa contribuição tecnológica é muito importante para o contexto da Ucrânia e continuará sendo para as operações militares no futuro. Ao abordar a contribuição de Portugal com a população ucraniana afetada pela guerra, Helena Carreiras deu destaque para o apoio a iniciativas voltadas à reconstrução do país. Portanto, é um apoio em várias frentes, para além do apoio humanitário que o país tem dado e financeiro. Houve um contributo de 250 milhões de euros para a reconstrução de escolas na área de Jitomir, por exemplo, que é um projeto de reconstrução que está já no terreno, porque na Ucrânia, para além da resiliência enorme que demonstraram relativamente à resistência ao invasor, tem um foco muito forte já na própria reconstrução do país. E essa é uma lição que todos nós temos aprendido com os ucranianos. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia começou em 24 de fevereiro de 2022. Mais de 4 milhões de pessoas foram deslocadas e 6 milhões deixaram o país. Além disso, as infraestruturas, os postos de saúde e as escolas foram danificados. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E é interessante discutir segurança pública e discutir educação e discutir também a saúde pública. E esse raio-x das forças de segurança pública no Brasil é interessante. As polícias estaduais encolheram no Brasil. O número de policiais militares diminuiu 6,8% no país. Em São Paulo, 8,9% entre 2013 e 2023. Já as polícias civis e peritos tiveram uma redução de 2% em seu efetivo. O Brasil tem hoje 404.871 policiais militares e 95.908 civis, além de 17.991 peritos criminais. Há uma década havia 30 mil PMs a mais no país, eles eram 434 mil, número que já então inferior ao efetivo previsto pelos estados, que é de 584 mil. Ou seja, o Brasil tem hoje apenas 69,3% das vagas existentes para PMs preenchidas. Os dados, então, são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As forças policiais mais numerosas do país, os policiais militares, então, têm somados um déficit de 179 mil agentes. Já as polícias civis, que têm as atribuições de investigar crimes, fazer perícia, indiciar suspeitos, funcionam
com 55 mil servidores a menos do que o previsto. Isso significa que as duas corporações operam, respectivamente, com a ocupação de 69,3% e 63% das vagas previstas. Segundo informações dos estados e do Distrito Federal, ao todo o país, então, tem 404.871 PMs e 95.908 policiais civis. Apenas o estado do Rio de Janeiro, que não deu os dados para pesquisa. Lá tudo falta uma transparência incrível. Um policial brasileiro ganha em média R$ 9.503, de acordo com o levantamento. Então, o dado leva em consideração a renda dos policiais militares, civis e peritos dos estados. O valor varia amplamente entre as carreiras, patentes e estados. E há pouco espaço, então, para reverter o quadro apresentado em salários e em reforço de pessoal, conforme também indica o estudo. Apesar, as mulheres são 12,8% do efetivo de todas as PMs, apesar de representarem 51,5% dos 203 milhões de habitantes do país. O percentual de mulheres nas instituições militares na segurança pública é baixo. Segundo esse raio-x, apenas 12,8% do efetivo das PMs são compostos por mulheres. A representação feminina ainda, por exemplo, é menor do que a Câmara dos Deputados, que é 14,81%. Então vamos ver de que forma muda isso, e é interessante também ter um raio-x das forças militares, das Forças Armadas, que eu acho também importante, e até mudar a emenda à Constituição, mudar a Constituição para colocar o Exército também aí apoiando essas forças estaduais. Já apoia, mas poderia apoiar muito uma emenda à Constituição. A 6ª Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a UNEA 6, em Nairobi, Quênia, terá nesta quarta-feira um terceiro dia inteiramente dedicado aos acordos ambientais multilaterais, os MEAs na sigla em inglês. Neste evento global, o foco é a importância do multilateralismo para o enfrentamento da tripla crise planetária, que é a de mudança climática, perda da biodiversidade e poluição. Diálogos ministeriais e eventos paralelos estarão focados nesse tema, totalizando 8 encontros que privilegiarão o multilateralismo como forma de avançar nas questões ambientais. Os debates incluem o fortalecimento da ciência, a determinação política e o envolvimento da sociedade civil, fazendo com que a Assembleia seja uma oportunidade para os governos mundiais, grupos da sociedade civil, comunidade científica e o setor privado moldem juntos a política ambiental global. O embaixador do Brasil no Quênia e representante permanente do país junto às Nações Unidas em Nairobi, Silvio Albuquerque, disse que o país encara a UNEA como o mais importante fórum de discussões multilaterais de políticas voltadas para o meio ambiente. E para essa UNEA, o Brasil veio consciente de que há alguns projetos que têm maior prioridade para o Brasil, mas no conjunto geral é uma reafirmação da importância, da centralidade de Nairobi como centro de discussão internacional, multilateral de políticas ambientais, e também de reforço do papel do PNUMA, do secretariado do PNUMA, bem equilibrado com o papel do secretariado das COPs em relação à gestão da política ambiental mundial. O terceiro dia da UNEA 6 também abrigará uma série de eventos e atividades focados em ferramentas digitais e como elas podem ajudar com soluções de mitigação das emissões de gases de efeito estufa.
Outro evento de destaque é o lançamento de mais uma edição inédita do Relatório Global sobre Resíduos Sólidos. O estudo ilustra a situação atualizada sobre a geração global de resíduos e o custo dos resíduos e sua gestão desde 2018. A publicação analisa o ciclo de vida do lixo para indicar que o mundo pode ganhar ou perder se mantiver o padrão atual, adotando medidas intermediárias, ou comprometer-se totalmente com desperdício zero e economia circular. A previsão é de que a produção de resíduos sólidos urbanos cresça de 2,3 bilhões de toneladas em 2023 para 3,8 bilhões de toneladas em 2050. Ludmila Duarte, de Nairobi, para a ONU News em português. Eu estou falando entre nós aqui. Os trabalhadores estão querendo botar a mão no teu bolso. O negócio já está difícil pagar as contas e há poucos dias do prazo final dado pelo Ministério do Trabalho para o início da vigência de novas regras para o trabalho aos feriados, o ministro Luiz Marinho firmou um acordo com parlamentares ligados a setores afetados para prorrogar por mais 90 dias a suspensão da norma. Pelo combinado, será apresentado, preste atenção, um projeto de lei que, além de tratar do trabalho aos feriados, abordará também a contribuição aos sindicatos, uma demanda dos representantes dos trabalhadores, não nossa, né? É deixar bem claro isso para o ministro. O governo Lula, então, tenta retomar a contribuição sindical em um projeto de lei do trabalho nos feriados. E eu acho aquilo, se você recebe em dobro, recebe um dinheiro em dobro e a mais, não tem porquê a intervenção do governo em trabalho nos shoppings, em trabalho aonde for necessário. A proposta, então, foi apresentada pelo ministro Luiz Marinho. O tema foi debatido em reunião nesta terça entre Marinho e Alexandre Padilha, deputados, sindicalistas. Para ganhar tempo, o Ministério vai manter suspensa, então, por 90 dias, a portaria que trata sobre o trabalho no comércio dos feriados. A medida, que entraria em vigor em 1º de março, dificultava as atividades em dias de folga. Eu quero trabalhar e todo mundo quer trabalhar e pagar. Sindicato, no meu ponto de vista, tem que ser opcional. Ou você acredita no seu sindicato ou não acredita. Tem muitos que não acreditam nos seus sindicatos e teriam direito, não pode ser de uma forma compulsória, a cobrança sindical. A grana está curta, é bom lembrar isso, e você tem um direito mínimo de, eu não quero essa contribuição sindical. E as notinhas das araras, eu confesso para vocês que eu adoro as notinhas das araras. E vamos lá, servidores de 11 agências reguladoras farão nesta quinta uma manifestação em frente ao Ministério da Gestão para pressionar o governo sobre a necessidade da reestruturação dos órgãos, ou seja, o aumento de salários. O ato ocorre pouco antes de uma mesa de regulação que acontecerá no mesmo local. Eles vão reivindicar a abertura de novas vagas de concurso, reajuste salarial e valorização dos servidores. Tem muitas agências aí que a gente não sabe nem por que foram criadas. Não tem eficiência e não tem eficácia. Isso foi criado, as agências reguladoras foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso. E uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o relatório, vejam só, uma proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária a igrejas que passam a pagar menos impostos, já pagam praticamente nada. Agora, o deputado federal Fernando Máximo apresentou o relatório, aprovado em votação simbólica e por unanimidade. A proposta agora segue para o plenário da Câmara.
governistas sinalizaram o apoio ao texto em mais uma tentativa de aproximação do presidente Lula com evangélicos, segmento que majoritariamente apoiou o Bolsonaro na corrida presidencial de 2022. E o TSE aprovou a resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial por candidatos e partidos a partir das eleições deste ano. A Corte proibiu expressamente a disseminação de fake news manipulados pela IA, inteligência artificial. As chamadas deepfakes. Estão vedados conteúdos sintéticos em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenham sido gerados ou manipulados digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. E aí, em homenagem ao nosso Ricardo Weg, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, tem em seu quadro de servidores comissionados o sogro do seu filho mais novo, Felipe Melo, lotado na Secretaria da Casa Civil catarinense. João Carlos Guise é consultor executivo. Consultor é aquele que não aparece nunca, e tem salário de R$18 mil. Então, bola fora aí para o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. E o governo muda de planos da previdência privada. Então, com o objetivo de tornar a previdência mais atrativa, o governo alterou as regras desse tipo de investimento. Uma das principais mudanças é a adesão automática. Até então, cada trabalhador tinha que aderir voluntariamente ao plano de previdência oferecido por sua empresa. Agora, ele será automaticamente incluído no plano de contratação dentro de um determinado período, que ainda será regulamentado. Esse trabalhador poderá decidir se mantém a adesão ou se sai do plano de previdência. Outro pipinaço que está na questão dessa reforma, dessas mudanças nos planos de previdência privada, o governo não sabe o que faz com o Petros, principalmente o Petros e o da Caixa Econômica Federal. Esses fundos, se a decisão do Toffoli for mantida com aquelas empresas da Lava Jato que deveriam pagar bilhões de reais e estão recorrendo no Supremo para não pagar absolutamente nada, esses fundos vão ter um rombo. E você sabe quem é que vai ter que pagar a conta? Os empregados que estão nesse fundo. Então, a média, para você ter uma ideia, dos que já se aposentaram, dos que já que estão no fundo, eles teriam que aumentar a sua contribuição mais ou menos em 30%. Ou significa, vamos dizer, se você é um aposentado desses fundos e recebe R$10 mil, você tem que dar agora mais R$3 mil para a contribuição. Isso seria um horror, vamos dizer, você recebe 10 mil e vai ser esfaqueado para pagar 3 mil por esse fundo, por esse buraco que fizeram na Petros, que não foi você e não fui eu. Então é uma preocupação aí de todos que estão nesse fundo. O presidente Lula confirmou sua presença na abertura da Conferência Nacional de Cultura, que vai ocorrer entre os dias 4 e 8 de março em Brasília. E o ministro Luiz Marinho, voltando ao Marinho, disse que o projeto que visa acabar com o saque aniversário deve ser anunciado em março. A ideia é substituir por crédito consignado contratado na plataforma FGTS Digital. A mudança será implementada via MP ou PL. Isso aí, resumindo, você vai ter que tirar empréstimo agora. Empréstimo com juros menores, mas do meu ponto de vista isso vai prejudicar o trabalhador. Então o governo lançou o FGTS Digital, que visa simplificar o
pagamento do benefício por empregadores, facilitará o compartilhamento da folha de pagamento com o E-Social. E olha só o que está hoje na pauta da Câmara e do Senado, o IPVA, para conceder, altera o artigo 155 da Constituição para conceder isenção do IPVA a veículos terrestres de passageiros com 20 anos ou mais de fabricação. Isso aqui é mais para quem colecionadores de automóveis, e não tem cabimento também cobrar o automóvel com mais de 20 anos. Sabe que nos Estados Unidos é o contrário, né? Você paga mais imposto. Você paga mais imposto para justamente tirar esse carro de circulação e comprar um carro novo. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Em Brasília, carros abandonados assim nas quadras. Você sabe quantos carros foram retirados das ruas ali abandonados? Mais de 1.400 carros em 2023. E esse ano, né, porque o carro está ali abandonado, é foco de dengue, é foco de tudo que você pode imaginar. Esse ano já 400 carros foram retirados das ruas, das quadras aqui da capital federal. E outro tema muito, muito importante, finalizando, os recursos do INSS contra a decisão que considerou possível a aplicação de uma regra mais vantajosa, a revisão da aposentadoria de segurados que tenham ingressado no regime geral da Previdência Social. Isso é o fundamental aí para quem está aposentado, né, pelo regime geral da Previdência Social. No plenário virtual, o julgamento foi com 4-3 pela modulação de efeitos, processo para determinar o período temporal em que a decisão passará a valer. A discussão foi suspensa por Alexandre de Moraes, que pediu destaques, zerando o placar, levando o tema para ser analisado no plenário físico. Então isso aí é decisivo para os aposentados e pensionistas. Essas são as notas das araras. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos ouvir o Carlos Kaminski com seu comentário diretamente de Nova York. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. E o Kremlin adverte sobre conflito com a OTAN se as tropas da aliança lutarem na Ucrânia. Isso porque, nesta segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron não descartou a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia. Macron não descarta que os europeus enviem tropas para a Ucrânia. O Kremlin disse que tal passo levaria a um conflito com a OTAN. Os riscos da escalada aumentam 2 anos após a guerra em grande escala na Ucrânia. O Kremlin alertou na terça-feira que o conflito entre Rússia e a aliança militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, seria inevitável se os membros europeus da OTAN enviassem tropas para lutar na Ucrânia. A guerra na Ucrânia desencadeou a pior crise nas relações da Rússia com o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962. E o presidente Vladimir Putin alertou anteriormente sobre os perigos de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. Já o presidente francês Emmanuel Macron abriu a porta na segunda-feira para as nações europeias enviarem tropas para a Ucrânia, embora tenha advertido que não havia consenso ainda sobre esta fase.
O próprio fato de discutir a possibilidade de enviar certos contingentes para a Ucrânia a partir de países da OTAN é um novo elemento muito importante, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre as observações de Macron. Disse ainda: neste caso, precisamos falar não sobre probabilidade, mas sobre a inevitabilidade de um confronto direto com a OTAN. Peskov disse que o Ocidente deveria se perguntar se tal cenário era do interesse de seus países e de seus povos. Até mesmo falar em um confronto entre Rússia e a OTAN, um pesadelo da Guerra Fria, de líderes e populações, indica os perigos da escalada enquanto o Ocidente lida com uma Rússia ressurgente 32 anos após a queda da União Soviética em 1991. A Rússia e os Estados Unidos, a grande potência por trás da OTAN, têm os maiores arsenais de armas nucleares do mundo. O presidente Joe Biden advertiu que um conflito entre a Rússia e a OTAN poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. Macron disse que nada deve ser excluído, já que o Ocidente procurou uma estratégia para combater a Rússia, que controla pouco menos de 1/5 do território reconhecido como Ucrânia. Nada deve ser excluído. Vamos fazer de tudo o que for necessário para que a Rússia não vença, disse Macron. Um funcionário da Casa Branca disse a Reuters que os Estados Unidos não tinham planos de enviar tropas para lutar na Ucrânia. Nem havia planos de enviar tropas da OTAN para lutar na Ucrânia. Putin lança os Estados Unidos e seus aliados como um império em ruínas que quer destruir a Rússia e roubar seus recursos naturais. O Ocidente lança Putin como um ditador e um assassino, e a Rússia de Putin como um inimigo. Os Estados Unidos negam as alegações russas de que querem destruir a Rússia, mas Biden, no início desse mês, chamou Putin de sob-louco. E fontes dos Estados Unidos disseram que a Rússia está planejando colocar uma arma nuclear no espaço. É isso aí. Que perigo essa guerra entre Rússia e Ucrânia para se desencadear uma terceira guerra mundial. É o que nós não queremos. Essa informação, um forte abraço a todos. Internacional. Vamos às manchetes internacionais que começam pelos Estados Unidos. New York Times, 4 destaques das primárias de Michigan. Na prática, os candidatos serão Joe Biden e Donald Trump nas eleições americanas. Washington Post: Disney aumenta preço de seu ingresso mais barato pela primeira vez desde 2018. Essa é uma péssima notícia aí para os brasileiros que lotam a Disney. Vocês sabiam que os brasileiros é o maior número de estrangeiros são os brasileiros na Disney em Orlando. Wall Street Journal, maior empresa de música do mundo, implanta opção nuclear contra o TikTok. Meu Deus do céu. Clarim: governo trava a criação de 5 universidades que já estavam aprovadas por lei. Le Monde: Macron persiste em possível envio de soldados à Ucrânia. A maioria dos aliados ocidentais se distancia dessa ideia do Macron, porque vira aí
uma terceira guerra mundial, você não tenha dúvida disso. Financial Times, arquivos militares russos vazados revelam critérios para ataque nuclear. Critérios. E em relação à guerra do Oriente Médio, ali, a guerra de Israel com Hamas, do total de mortos na faixa de Gaza e na Síria e Jordânia, já morreram 31.424 pessoas, sendo 1.139 de Israel. Mas lembrando o seguinte, crianças que morreram de Israel, nenhuma. Crianças que morreram da Palestina, 12.408 crianças, 12.408. 8.400 são mulheres. Então, colocando aqui, a Apple cancela o projeto do carro elétrico. Executivos da empresa anunciaram que o projeto do carro elétrico autônomo Apple Car, iniciado em 2014, foi interrompido. A Big Tech realocará funcionários para trabalhar no desenvolvimento de inteligência artificial. E a Warner Bros. Interrompe a fusão com a Paramount. O motivo para a suspensão das negociações não foi divulgado. Os grupos de mídias começaram a conversar sobre a possibilidade em dezembro de 2023 e uma das ideias era unir os serviços de streaming Max com Paramount+. Então, esses são os destaques na mídia internacional. E chegou a hora do nosso comentarista especialista na indústria automobilística, o franco-brasileiro Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, mais uma audição comigo aqui, não é? Mais um encontro sempre prazeroso com vocês, falando sobre os temas do automóvel, na mobilidade, que são temas que dizem respeito hoje não somente àqueles que compram automóveis, não somente à indústria automobilística, mas também ao planeta Terra, né? Porque a grande discussão no mundo é como reduzir as emissões, principalmente de combustíveis fósseis, né? Derivados do petróleo, que movem ainda mais de 95% da frota mundial. O carro elétrico ainda é muito incipiente, mas tem um detalhe, ele vem crescendo no mundo, porque além das discussões sobre o carro elétrico, se ele vai vingar ou não, o que vai acontecer com a autonomia das baterias, as baterias vão reduzir o custo, existe uma consciência coletiva cada vez maior, que está sendo alvo, inclusive, de estudos psicossociais, sobre a influência de tudo isso que nós estamos vendo. Eu não estou dizendo a influência de um cara que fala besteiras e agressões num evento público, como aconteceu domingo, né? Tivemos lá uma participação deprimente de alguém que se intitula líder religioso, mas pelo amor de Deus. Bom, voltamos aqui ao que interessa. Eu estou falando das pessoas conscientes desse mundo, né? Existe uma consciência ecológica cada vez maior, que também, evidentemente, é resultado dos meios de comunicação, também dos meios conscientes, porque existem os negacionistas, existem aqueles que estão usando, que usam os meios de comunicação não para levar para as pessoas uma informação fidedigna, mas para levar fakes, levar instabilidade emocional, instabilidade política, levar violência, incitar a violência. Então, tem de tudo, né? Tem de tudo hoje dentro, principalmente dentro da internet, na virtualidade, que é hoje tanto um instrumento de conhecimento como instrumento de venda,
mas também como um instrumento de ódio, né, e de coisas muito negativas. A prova está que existe até uma dark internet, que é mais profunda, e tem a outra dark. Tem várias internets que você acessa com variados graus de periculosidade, né? Porque lembro que foi através da internet, muitos desses psicopatas, como os que são, na verdade, infelizes, né? Nos Estados Unidos são jovens psicopatas. Eu acho isso de uma enorme infelicidade para uma família, para todo mundo que imagina uma família de caras como lá de Columbine, as famílias que, sabendo que os filhos mataram um monte de gente numa escola, né? E aprenderam a fazer armas pela internet. Então tem o lado bom e o lado ruim. A comunicação consciente e que gera um senso crítico, ela faz com que as pessoas se conscientizem que o mundo não pode mais esperar. Nós já estamos ultrapassando os tais de 2,5 graus centígrados de aumento de temperatura. Isso significa que os polos estão derretendo, as ilhas do Pacífico, onde houver ilha do Atlântico, como a Ilha do Mel, por exemplo, que é uma ilha no meio do Atlântico e serve também para... é um resort, onde vão lá turistas ricos, que as praias são maravilhosas e os hotéis são bastante luxuosos, mas é um ponto no meio do Oceano Atlântico. Visto de cima é um negócio absurdo, que tem ali gente, inclusive um complexo turístico, porque essa ilha serve também, Ilha do Sol, né? Serve para pousos em aviões em dificuldade. Bom, vai desaparecer, tudo vai desaparecer. Serão milhões de pessoas desalojadas, mortas, as ilhas desaparecem, subindo um pouco mais essa temperatura do planeta. Já era o limite, 2,5 graus já está sendo atingido. Se atingir 4 graus, já era. As cidades litorâneas serão tomadas pelas águas, as ilhas desaparecerão. Será a primeira grande catástrofe global climática irreversível. E ninguém quer isso, né? Na verdade, o nosso inconsciente diz que a gente precisa viver, nós precisamos de ter uma vida saudável, precisamos ao menos respirarmos, né? Sem o uso de aparelhos especiais de respiração, como se usa para mergulhar, por exemplo, os oceanos. Mas toda essa movimentação está fazendo com que essa consciência, com que apareça no horizonte o carro elétrico. Ele já está aí. Ele está vindo cada vez mais. O problema, embora recebendo muitas críticas do carro elétrico, da parte até toda uma parte negacionista em relação ao carro elétrico, que na indústria automobilística são as figuras reacionárias manjadas, né? Foi que nem o ex-presidente da Toyota, aqui o Toyota, que passou a ser persona não grata, o Lula lá em Israel e o aqui Toyota no resto do mundo, né? Porque todas as ONGs voltadas à proteção ambiental condenavam as declarações do Akio Toyoda que o carro elétrico seria um fracasso. Como é que um presidente de uma montadora com a força da Toyota falava isso? E ele falou, e voltou a falar na semana passada. Ele não é mais presidente, mas ele disse que agora sim, com a queda de vendas na China, principalmente, queda de vendas no mercado europeu, da queda de vendas do motor dos carros elétricos, as pessoas finalmente estão se conscientizando que essa não era a saída. A saída, ele continua achando que é o carro híbrido, mas será que ele não sabe que o carro híbrido, que a Toyota é uma campeã de vendas do híbrido, foi ela que inventou o carro híbrido, a primeira montadora a colocar 2 motores elétricos e um motor a combustão no Prius em 1997, ganhou fortunas com isso. Primeiro perdeu dinheiro para burro nos 2 primeiros anos, depois começou a ganhar dinheiro e não parou de ganhar dinheiro com o híbrido até hoje. Só que a Toyota se atrasou na eletrificação. Essa visão cega do Akio Toyoda fez com que a Toyota perdesse anos, enquanto nos últimos 14, 15 anos os chineses estavam dedicados com seus cientistas a planejarem e realizarem a produção de carros elétricos. A Toyota estava parada nos seus híbridos, porque o Toyota não queria que a Toyota produzisse carros elétricos. É uma das figuras mais negacionistas. Eu cansei de ver declarações que me deixavam com os cabelos em pé desse aqui o Toyota. Enquanto que eu falava na Alemanha, já lá nos anos de 2002, 2003, 2010,
com técnicos, cientistas, por exemplo, como o famoso Dr. Panik, que era o chefe de pesquisa da Mercedes-Benz. O Panik, eu entrevistava ele no Salão de Frankfurt, o Panik me falava de que o futuro não seria combustão. Isso lá por 2004, 2005, ele já tinha uma visão que o futuro seria do hidrogênio. Ele estava com o desenvolvimento de carros a hidrogênio muito avançado já naquela época, a Mercedes-Benz. Ele não falava tanto do elétrico, ele falava do hidrogênio, que o hidrogênio resulta de um processo de eletrólise, né? Se cria hidrogênio líquido como combustível, que aliás é um combustível de difícil armazenamento, né? E caro de extração. Mas isso antigamente, né? Onde, imagina, nós estamos em 2024, eu estou falando de algo de 20 anos atrás, né? Que o cara já tinha toda uma visão, e cientista da Mercedes-Benz, que a Mercedes-Benz ia, no futuro, produzir carros que dispensariam o motor a combustão. Olha o que a Mercedes-Benz está fazendo. Com todo o poder da Mercedes. Grande parte da linha Mercedes-Benz já é de carros elétricos. E olha que ela tem um nome tremendo na área dos motores a combustão, os AMGs, carros esportivos poderosos, carros que são de uma perfeição técnica tremenda. Você dirige o Mercedes-Benz, você sabe que está dirigindo algo diferenciado, mas é a combustão. E a Mercedes, de uma forma até bastante esperta e realista, se voltou também para a eletricidade. E querendo ou não, Dr. Toyota, e agora apareceu um segundo reacionário, que é o CEO, o Chief Executive Officer, o manda-chuva do Grupo Stellantis, tem 16 marcas, o português Carlos Tavares, que está dando uma de trás dos montes, né? Aqueles lugares bem recônditos lá em Portugal, onde as pessoas parecem que vivem em outra realidade. Porque o cara, nos últimos 2 anos, meteu o pau no carro elétrico, né? Macetou, como diz a nossa filósofa, né, brasileira, a Veveta, uma senhora que tem já quase 60 anos, que quer pular como uma menina de 15, ela acabou depois do carnaval hospitalizada, claro, o corpite não aguentou, né? Então fica um negócio muito complicado, tem essas vozes negacionistas. O Carlos Tavares nega o carro elétrico, agora está admitindo, um pouco tardiamente, porque ele não tem carro elétrico e ele precisa lucrar com carro a combustão. Enquanto os outros avançam, os chineses tomam espaços enormes e são competidores das suas marcas do Stellantis, da Fiat, da Peugeot, da Citroën, com carros elétricos aqui no mercado brasileiro, que é um mercado altamente lucrativo para o Stellantis. Não se engane, a Fiat tem um nome muito grande no mercado brasileiro. Vende e tem lucro. Então, o português agora parece que já deu declarações aí já no segundo semestre de 2023, que realmente a Stellantis está apressando a eletrificação, que a Stellantis tem que realmente promover a descarbonização, mas não dizia isso a questão de 1 ano, 2 atrás. Pelo contrário, era pau puro no carro elétrico. Só que tá aí os chineses, né? Tá aí os chineses mostrando que eles são líderes do mercado mundial, que os carros elétricos, embora tenha caído as vendas agora em 2023, mas foi por problemas econômicos, problemas também geopolíticos, guerra, né? Que, por exemplo, não deixa navios passarem num ponto estratégico, que é o Mar Vermelho, a caminho do Canal de Suez, e houve um atraso na produção também de carros elétricos, já que os componentes eletrônicos são feitos na Ásia, em Taiwan, na China, passam ali pelo Mar Vermelho e vai direto os navios para o Canal de Suez. Só que eles estão dando a volta na África pelo Cabo da Boa Esperança, mares tormentosos, navios ficam até a perigo ali devido às tormentas, os fretes custam até 10 milhões a mais de dólares por frete. As montadoras estão desesperadas com isso, por isso que estão metendo um ferro bravo lá naquele bando de terroristas lá dos Houthis, né? Os Estados Unidos estão atrás deles lá, vamos ver o que acontece. Tem que liberar o canal de Suez, que está arrebentando com a economia global. Então tem esses problemas geopolíticos que acabam gerando graves problemas na economia. Assim mesmo, as pessoas estão comprando carros elétricos,
Carros elétricos já lideram todo o mercado do norte da Europa, a China nem se fala. A China já vai ter mais de 50 milhões de carros elétricos nas ruas agora em 2025, 2026. E os outros países também, o carro elétrico está tendo uma aceitação no Brasil surpreendente. E está aí o sucesso da BYD. Claro, eles vão vender ainda por um tempo, até se firmarem na sua produção no Brasil. Ambas têm fábricas, a BMW, a Great Wall Motors, né, GWM, tem fábrica no Brasil, interior de São Paulo, e a BYD tem fábrica de Camaçari, que ela comprou da Ford. As duas juntas têm uma produção de quase 400 mil veículos por ano. Não vão produzir isso agora, né? Isso vai demandar tempo até acertarem a produção. Mas está aí a demanda pelo carro elétrico é evidente no Brasil. A prova que hoje às 10 da manhã, a BYD apresenta o seu Mini Dolphin. O Dolphin é o grande sucesso de vendas da BYD. Custa 150 mil e vende como pão quente em padaria. E eles estão lançando outro elétrico menor que o Dolphin a um preço que deve ser abaixo de 100 mil. Infelizmente eu não pude trazer para vocês essas informações, porque o evento é às 10 da manhã e esse meu pod é gravado antes, sempre no dia anterior. Mas vou trazer amanhã as informações em primeira mão sobre a expansão elétrica da BYD, agora através do lançamento de mais um produto competitivo, que é esse Dolphin. Mini Dolphin, um carro pequeno, não tem 4 metros de comprimento, que vai custar menos de 100 mil reais no mercado brasileiro. Pela beleza do carro, pelo acabamento interno, eu acho que vai vender muito aqui no Brasil. Novo encontro com vocês amanhã. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E chegou o momento, acabou-se o que era doce. Então encerramos mais um Bichos Tagarelas desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Amanhã retornamos no mesmo horário. Vamos agradecer o retorno de Ricardo Weg, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, o nosso querido franco brasileiro, Renato Rossi, especialista na indústria automobilística, e agradecer os nossos ouvintes, que a audiência do programa está subindo. Isso é muito importante para mantermos esse programa no ar. Então, obrigado pela audiência de vocês e até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.